Olá, graças e paz, aqui é a Diaconisa Alcideia. Vamos para mais uma edição do nosso programa Expressando Sua Fé. Hoje, quem trará uma mensagem para nós é a nossa pastora Aninha Estela. Oi, amados, graça e paz, queridos. Obrigada, Diaconisa Alcideia. Amados, como foi maravilhoso o dia que nos entregamos a Jesus. Entregamos o controle da nossa vida a Ele. Aleluia! Recebemos no nosso espírito a alegria da salvação. Oh, Jesus! Nossa vontade era sair gritando sobre como Jesus é lindo e maravilhoso. Não é verdade? Aleluia! E a partir daí, entendemos no nosso espírito, queridos, que precisávamos mergulhar mais para entendermos qual é o nosso chamado no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Não queremos viver apenas um momento da manifestação da glória do Senhor dentro de uma igreja ou de uma congregação, mas passamos a ter sede de conviver com esse mover do Pai dentro da nossa casa, juntamente com a nossa família. Aleluia! Só que não sabíamos como atrair essa presença maravilhosa do Senhor, pois só sentimos isso na igreja, na congregação, e começamos a pensar que Jesus morava lá dentro da igreja, lá naquelas 4 paredes ali, como era no Antigo Testamento, e que Jesus estava apenas sobre o pastor da igreja. Amados, infelizmente, por falta de entendimento, ainda vemos muitas pessoas correndo para dentro de uma igreja, achando que Deus mora lá, correndo atrás de pastores, achando que só eles têm a presença de Deus dentro deles. Entenda algo, amados. Não estou aqui falando das pessoas não irem à igreja e nem procurar os pastores para ajudá-las, mas estou falando sobre o fato das pessoas não entenderem que elas também têm o Espírito Santo habitando dentro delas. Esse é o ponto importante de entendermos, queridos. Ao longo da nossa vida cristã, não fomos ensinados que dentro da nossa casa também podemos sentir esse céu na terra, através da nossa intimidade com o Pai. Até porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Aleluia! Digo isso porque nasci em um lar cristão, amados. E a minha mentalidade era: vou à igreja, vou me encontrar com Jesus. Amados, às vezes estamos atolados na religião, no legalismo, e achamos que somos espirituais. Mas hoje o Pai vai nos trazer uma palavra libertadora que está em Ezequiel, capítulo 47, do versículo 3 ao versículo 7. Queridos, Ezequiel teve uma visão do templo em Jerusalém. Ele viu fluir do templo um rio que dá vida ao deserto e torna saudável o mar morto. Ezequiel mede a profundidade do rio e descobre que as águas ficam mais profundas à medida que entra nelas. Amados, na Bíblia, a água representa a vida, a bênção e a fecundidade. Para quem mora em terras secas, como o Oriente Médio, a água é realmente muito preciosa. Se não há água, amados, não há vida. A visão de Ezequiel do rio alude ao jardim do Éden antes da queda do homem. O Éden era um lindo jardim onde Adão e Eva foram colocados. Gênesis capítulo 2, versículo 10 fala sobre isso. Descreve um rio que saía do Éden
regando todo o jardim. Era um lugar de completa felicidade, deleite e paz. Foi verdadeiramente, queridos, abençoado, porque a presença de Deus estava lá. Oh, aleluia, glória a Deus. Queridos, na visão de Ezequiel, a água estava fluindo do templo. O templo era o centro de sua visão. Vamos ler? Ezequiel 47, do versículo 3 ao versículo 7. O homem levou-me de volta à entrada no templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Até o versículo 7. Amados, as águas que Ezequiel viu nessa visão são águas purificadoras. Aleluia. O Senhor mostrou ao profeta Ezequiel como é esse processo na vida do homem e mostrou que ele se dá passo a passo, mas dependendo da entrega de cada um individualmente. Queridos, a palavra nesse texto mostra o processo do Espírito de Deus em parceria com o homem, com a entrega do homem a Ele. E o Senhor então vai agindo e transformando o caráter desse homem. Oh, aleluia, glória a Deus. São 4 partes sucessivas, cada uma alcançando uma meta na vida do homem, até envolvê-lo completamente. Aleluia, aleluia. A transformação de glória em glória, amados, se dá enquanto o Espírito Santo trabalha pacientemente em cada pessoa, conforme a sua entrega. Aleluia! Levando a uma profundidade contínua, cada vez maior, de acordo com a entrega da própria pessoa no rio das águas vivas. Aleluia! Que é o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Primeiro estágio, queridas, as águas pelos artelhos. Os pés são lavados, queridos. Fala de perdão dos pecados, nova vida, novo caminhar, mas ainda não conhece o propósito de Deus para a sua vida. Ainda não entende a voz do Espírito Santo, ainda há muita liberdade, controle dos seus movimentos, ainda tem o controle da situação, as águas no tornozelos, o perigo de voltar atrás ainda faz presente, pode ainda escolher outros caminhos, pois não conhece ainda uma vida dependente do Pai Celestial. As águas apenas nos pés, queridos, nos tornozelos. A pessoa trabalha na igreja, mas não frutifica,
porque não flui no Espírito. Ainda vive guiada pelo que vê e pelo que sente. Por isso, muitos facilmente se desviam da rota. Segundo estágio, águas pelos joelhos. O cristão começa a provar um pouco mais do Espírito. Ele começa a entender um pouco mais da voz do Espírito, mas ainda se confunde facilmente, tem o controle e pode voltar a qualquer momento. Terceiro estágio, as águas pelos lombos. Nesse estágio, queridos, o coração é envolvido pelo amor ao Senhor e ao Reino. Nessa fase, já existe uma entrega maior ao mover do Espírito de Deus. Aleluia! Já consegue nadar. Porém, ainda existe uma confusão entre as coisas do Espírito e as coisas da alma, dos sentimentos. Ora está transbordando no Espírito, ora está sendo direcionado pelas próprias emoções. Ora se deslumbra com a palavra de Deus, ora se deixa abalar pelas circunstâncias. Ainda existe dúvida se o Senhor de fato falou ou foi apenas um pressentimento. E por último temos, amados, o quarto estágio, que é águas profundas. Nesse estágio, queridos, o filho é totalmente envolvido e submerge no rio de Deus. São nas águas profundas que tiramos os pés do chão e o Espírito de Deus nos conduz onde Ele quer. Ainda que queremos outras coisas, mas as correntezas do rio de Deus nos conduz ao propósito dele. Aleluia! Glória a Deus! É nesse lugar que transbordamos o caráter de Cristo, amados. É nesse lugar que temos revelações tremendas e uma poderosa unção de ousadia, de coragem. É nesse lugar, queridos, que podemos dizer como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Aleluia! Toda a nossa vida agora, queridos, é conduzida pelas correntezas do rio de Deus. Todo o nosso ser está nas mãos do Senhor, até mesmo a nossa razão. Entregamos o nosso livre-arbítrio nas mãos do Pai. Ele é muito melhor que nós para nos governar. Somos totalmente dependentes da correnteza do rio de Deus, o nosso Pai, nos tornando escravos desse amor. Aleluia! Glória a Deus! Já concluindo, queridos, se olharmos para a palavra de Deus, vamos ver que todos os cristãos, em todos os tempos, passaram por essas fases até se tornar íntimos de Deus. Aleluia! Para alcançar a estatura de varão perfeito, o filho, a filha, não pode olhar para trás. Quando as águas ainda estão apenas nos tornozelos, nos pés, mas precisamos, amados, continuar entrando no rio de Deus, aleluia, até não sentirmos mais os nossos pés no chão. Aleluia, glória a Jesus. E como fazemos para entrar nas profundezas desse rio? Através da nossa busca constante a intimidade com o Pai, amado. Através do nosso tempo de oração, meditação na palavra, jejum, oração. Esse é o caminho das águas profundas do Espírito de Deus. É nadando nessas águas que somos curados, restaurados e completos no Pai. Aleluia! Quando cultivamos um relacionamento com o Espírito Santo, todas as áreas da nossa vida começam a fluir.
nossa vida financeira, nosso ministério, nossa família, nosso trabalho e, consequentemente, nós vamos nos afastando do pecado. Daí a importância, queridos, de focarmos mais na glória de Deus, no nosso relacionamento com o Pai, no rio de Deus, aleluias, do que ficarmos apontando, focando no pecado. A santidade, queridos, é fruto do nosso relacionamento com Deus, com nosso Pai. É como em um casamento saudável, a nossa fidelidade ao nosso esposo ou esposa é fruto do amor que temos pelo nosso cônjuge. Não é algo forçado ou pesado para nós, mas flui naturalmente e temos prazer em amar e honrar o nosso amado. Assim também, queridos, é com Jesus. Ele é o noivo da igreja e temos prazer em amá-lo e honrá-lo. Aleluias, glória a Deus. Amém, amados? Na próxima semana teremos a diaconia da Alcideia trazendo a palavra. Que o Espírito Santo continue falando conosco em nome de Jesus. Fica na paz. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.